Voltamos com a BCD Net News. E ontem foi dia do tricolor, só que carioca. E para falar dessa vitória, eu chamo nossos guris do esporte, Leandro Judice e Renan Quintanilha. Boa tarde, meninos. Boa tarde, guria, Ana Flávia Quitéria, nosso amigo Diego Frederic. Verdade, tricolor carioca. Deixa eu corrigir, porque vocês me corrigiram falando do Jair Pisserni. Não é esse sobrenome do Diego não, viu? Não é assim que se pronuncia. Fala aí, Diego, corrige. Assim, há controvérsias, né? Mas na verdade é Diego Frederici, né? Diego Frederici. Não, eu discordo do seu sobrenome. É Diego Frederic. No italiano é Frederic. E eu concordo com o Leandro. Frederic, tá bom então. Mas enfim, é polêmica. Vamos abrir uma enquete no site. Vamos abrir uma enquete no site. Mas olha, tricolor das Laranjeiras, campeão, depois de 26 anos. Eu nem era nascido ainda, nem na barriga da minha mãe não tava ainda. 26 anos depois, Fluminense campeão. 1-0, foi chorado, o Guarani deu trabalho. Eu disse que o Guarani ia dar trabalho, deu trabalho mesmo, mas foi mais pelo demérito do Fluminense. O Fluminense que se desencontrou um pouquinho, estava bem desfalcado, é verdade. Faltou lá o Belete, faltou lá o Fred, o Fred ainda jogou, mas não está no melhor da sua forma. E o Deco também faltou aí, fez bastante diferença pro Fluminense. Mas enfim, mesmo assim, o Guarani ainda, como eu disse, precisa melhorar muito para voltar a ser ruim. O Guarani está muito mal. Então o Fluminense acabou vencendo por 1-0. Estádio lá, olímpico lá em João Avelange, lotado, lindo mosaico que eles fizeram lá na arquibancada. Foi uma coisa espetacular. Nisso até o futebol do Rio ainda ganha do futebol de São Paulo, no espetáculo da torcida. Foi realmente sensacional. E o Fluminense, portanto, campeão, bicampeão. Há controvérsia, há quem diga que é tricampeão, que considera 70, né, que era a taça Roberto Gomes Pedrosa também. Mas para quem aceita só o Brasileirão, foi bicampeão. O último título tinha sido em 84. O Deco é o representante, ele não jogou ontem, mas é o representante bernardense no título nacional, né? Batateiro. Ele nasceu aqui em São Bernardo, né? Meninas, nós temos as imagens do jogo, a gente pode dar uma olhadinha e comentar. Pode Tá sim. legal. Então vamos ver então os melhores momentos do jogo entre Fluminense e Guarani. Legal. Era um domingo tricolor. A hora do jogo se aproximava e aumentava o número de bandeiras e camisas do Fluminense pela cidade. Na chegada ao estádio, muita demonstração de alegria e confiança. Olha pro meu tricampeonato, mano! No Engenhão, o time tricolor foi recebido com um enorme mosaico que dizia "Juntos pelo Tri", lembrando as conquistas nacionais do Flu de 70 e 84. Bola rolando e no momento de confirmar o título com uma vitória, veio o nervosismo. O clima de festa virou de apreensão. No segundo tempo, veio enfim a salvação. Carlinhos cruzou, Washington desviou de cabeça e a bola sobrou para Emerson fazer o gol do título. Depois de 26 anos, o Fluminense conquista outra vez o Brasil. Chorar, cara, pô, muita emoção. Muito bom, inexplicável, vim do Amapá para ver o jogo aqui. Euforia dos torcedores e também dos jogadores. Olha só o que aconteceu durante a coletiva com o técnico Muricy Ramalho. A festa, que começou cedo, foi até de madrugada, com tricolores comemorando e colorindo o Rio e o país de verde, branco e grená. Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. Tá aí a felicidade do Fluminense. Fluminense campeão. Aliás, eu gosto muito do Fluminense lá no Rio de Janeiro. E essa notícia aí, o Fluminense tricampeão, não, bi, né? Vamos ser justos. Foi notícia inclusive lá no site da FIFA, destaque lá no site da FIFA, Fluminense encerra seca, dizia assim. E o Muricy e o Conca, né, são os principais nomes dessa conquista do Fluminense, né? O Conca jogou as 38 partidas, não se machucou nenhuma vez, não foi suspenso nenhuma vez. E o Muricy, todo mundo sabe da qualidade dele, é o quarto título dele, quarto título brasileiro dele em 5 anos, e há quem diga que é o quinto título em 6 anos, né? Porque eu tenho o de 2005 também, que campeão moral. Campeão moral de 2005, mas o Conca e o Muricy
tem totais méritos nessa conquista. O Fluminense perdeu durante a competição, tem um elenco galáctico, mas perdeu o Fred, perdeu o Emerson, Diguinho e Deco. E o Muricy soube controlar essas ausências que teve, né? Então, chegamos numa reta final de Campeonato Brasileiro, com 3 times disputando. Então, acho que quem questiona questão de pontos corridos ou mata-mata, eu acho que não tem que fazer isso, porque 3 times disputando um título, eu acho muito legal, e ontem foi muito interessante. Pois é, verdade. Aliás, o Muricy também falou aí da questão de estrutura, né? Pediu mais estrutura para o Fluminense, que foi o título mais difícil que ele ganhou, pelas condições que ele tinha lá no clube. E vamos ver aí que o Fluminense, a Unimed, que é a patrocinadora do Fluminense, já prometeu que ano que vem chega um reforço de peso e que todo mundo que está lá vai continuar. Mas falando aqui do Corinthians, o Corinthians foi a grande decepção aí, não só do Brasileirão, todo mundo esperava que fosse vice-campeão, foi terceiro colocado, empatou com o Goiás e também foi o ano, né? Acabou o ano pro Corinthians. Dizem até que o Corinthians pode pedir música no Fantástico, já que ele perdeu 3 títulos seguidos, né? Mas enfim, o Corinthians termina o ano com o tal do centenada, que todo anti-corintiano tá festejando, soltando rojão por aí, né, Renato? O Leandro tava brincando aqui, eu vou até falar pra ele. Ele tava brincando que o Corinthians perdeu também na Dança dos Famosos com o Marcelinho Carioca e na Fazenda com o Viola. Né? Brincadeira. Mas o Corinthians perdeu o título, a gente até conversava aqui com alguns integrantes da torcida na Rádio Clube ABCD, perdeu pra ele mesmo. O Corinthians perdeu 6 pontos para o Atlético Goianiense, perdeu 2 pontos para o Vitória, 2 pontos para o Guarani e perdeu 4 pontos para o Grêmio Prudente. Todos os times que estão entre os 5 últimos colocados. Então, o Corinthians perdeu o título para ele mesmo. E o Corinthians centenário, mas eu acho que o Corinthians, por um time que esteve em 2008 na Série B, eu acho que é um saldo positivo, porque chegar em terceiro, conquistou o ano passado Copa do Brasil, Campeonato Paulista, e esse ano chegar em terceiro, eu acho que tem todos os méritos também. E a Kids Court também, que ele ganhou, sim, esse ano uma maquete aí, mais uma maquete para o seu estádio, né? Mas voltando aqui a falar de pegar no pé do Corinthians. Falando aqui do vôlei, olha, a Unilever concluiu, né, nessa sexta-feira o tour aí pelo ABC, vencendo o São Bernardo, BMG São Bernardo por 3-0. Foi 30-28, 25-9 e 25-13, né? O primeiro set bem disputado e os 2 últimos aí foi uma piaba aí, como se fala no anterior. Do time lá do Bernardinho contra o São Bernardo. Nós entrevistamos, né, o Bernardinho, a Fabi e o técnico Zé Alexandre, né? O Bernardinho exaltou o trabalho do técnico Zé Alexandre, apesar da vitória. O primeiro tempo foi muito equilibrado. Aí no segundo tempo foi completamente inverso, né? O Rio de Janeiro atropelou. Mas, segundo o técnico Bernardinho, esse time do BMG São Bernardo vai chegar longe ainda na Superliga. E essa matéria nós teremos ela completa no ABCD Esporte à noite. É verdade. Aliás, no ABCD Esporte de hoje, 19 horas, sempre segunda-feira, traz aí o aniversário do São Caetano, 21 anos, no último dia 4. Vamos contar um pouco dessa história bonita do Azulão, falar desse jogo do vôlei aí que a gente entrevistou lá o Bernardinho, e também sobre como andam as obras lá no estádio da Vila Euclides. Tem o Martorelli também. E o Martorelli, é verdade. O Martorelli, que é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais. Ana Flávia, por hoje só, te volta amanhã. Tem os jogos também da última rodada do Brasileirão. Eu convido vocês a assistir com a gente. Muito obrigado. Vamos lá, vamos aos gols da última rodada do Brasileirão. Em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, o Grêmio recebeu o Botafogo. André Lima faz Grêmio 1-0. Jonas ampliou 2-0. André Lima tocou para Douglas, que definiu o jogo. Final, Grêmio 3, Botafogo 0. Em São Januário jogaram Vasco da Gama e Ceará. Dedé, de cabeça, fez Vasco 1-0. Bruno Paulo definiu. Final, Vasco da Gama 2, Ceará 0. No Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro. Ilcinho fez São Paulo 1-0. Lucas ampliou. São Paulo 2-0. Marlos fez São Paulo 3-0. E Renato Silva definiu o jogo. Final, São Paulo 4, Atlético Mineiro 0. Em Goiânia, no Serra Dourada, jogaram Goiás e Corinthians. Felipe Amorim fez Goiás 1-0.
Dentinho empatou para o Corinthians. Final, Goiás 1, Corinthians também 1. Em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, o Cruzeiro enfrentou o Palmeiras. Rivaldo fez Palmeiras 1-0. Henrique empatou o jogo 1-1. O Alisson virou o jogo. Final, Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Bom, né? Esse ano acabou o futebol, né? Acho que... Vou dar os destaques finais aqui, então começando de cima para baixo. Cruzeiro, o time mais regular da competição. O Grêmio é o destaque porque esteve na zona de rebaixamento e conseguiu uma suposta vaga na Libertadores, né? E o Vitória rebaixado. Com o Vitória rebaixado não teremos Bavi no próximo ano. E o brasileiro também perdeu o clássico Goiás e Atlético Goianiense, só que ganhou Curitiba e Atlético Paranaense, Figueirense e Avaí. Então, mais clássicos aí para o próximo ano. Só vai falar que eu pego no pé do Corinthians, mas vê que cena medonha essa do goleiro do Corinthians, aquele erro crasso. Nem na Várzea a gente vê isso, viu, Flávio? Ô pessoal, só pra gente, né, assim, vamos pegar um pouco carona aí, né, no que os corintianos aí estão pensando aí, estão sentindo também. Vocês acreditam em fantasma? O que vocês já viram fantasma? Sim, eu já vi. Olha, eu sou do interior, você sabe, né, Diego? Lá na minha cidade tem muita lenda. Tem a lenda da Maria Candimba, do Nego Velho. Tem muita lenda, mulher de branco. Né? Mesmo? Mas eu nunca vi. Eu não vi, acho que nunca vi porque eu não acredito. Pô, Leandro. Mas quem acredita diz que vê um monte lá em Torrinho, viu? Não, assim, eu já vi alguns também, Leandro. Assim, eu já vi alguns. Nas câmaras municipais, assim, nas prefeituras e tal, assim, você vê um monte de fantasma, assim. Mais no papel, né? Mais no papel. Mas tem um vídeo aqui que eu queria mostrar aqui pro pessoal aqui, rapidinho. Posso mostrar? Pois não, Diego, fica à vontade. Vamos dar uma olhada, umas fotos aqui, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se puderem mostrar aí, o pessoal da técnica. Começou? Aqui, isso. Aqui umas fotos, né? Deixa eu voltar um pouquinho, só pra, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Homer? Pois é, o Homer de morte, né? Tá carregando. Deve ser a introdução. Eu acho que a máquina deve ter o fantasma também, porque o fantasma deve estar atrapalhando aqui o carregamento. Como disse o Betones aí. É o fantasma do centenário. É o fantasma do centenário, né? Pra todos os clubes brasileiros, né? Ele vem pra assombrar. É verdade, deve ser uma mandinga, né? Porque quando os clubes chegam aí completar o seu centenário, eles não ganham, né? Nada. É verdade. O único que ganhou foi o Vasco, né? Em 1997, conseguiu ganhar a Libertadores. A Libertadores e o Brasileiro. Bom, meninos, eu agradeço a participação de vocês e até amanhã, então, com mais notícias e informações. Até amanhã, mas não vai ver muito fantasma, senão você não dorme à noite, viu, Nath? Ainda bem que o vídeo não carregou aqui mesmo, né? Porque a gente não fica com medo também, né? Verdade. Tchau, amigos. Tchau, até amanhã. Falou, gente. Até amanhã.